Oi, gente! Olha só, hoje eu coloquei essa florzinha aqui, ó, bem fofinha. Coloquei essas purpurininhas aqui, bem brilhantes, para dar um conteúdo para vocês. Na verdade, são dois conteúdos que nós já trabalhamos, só que hoje a gente vai aplicar esse conteúdo. Vai ser bem legal. E aí eu quero todo mundo assim, ó, energia positiva. E aí o conteúdo vai ser MMC e MDC. MMC e MDC. Estão preparados? Eu estou preparada. Vou diminuir aqui, ó, para um lado. E vou colocar aqui no cantinho. Daqui a pouco eu vou lá para o outro lado. Então, o nosso conteúdo hoje é problemas usando o MMC e o MDC. Primeira cosita importante, nós passamos por várias etapas até a gente chegar aqui. Foi o que eu falei, algumas coisinhas a gente já viu. Vou aumentar aqui um pouquinho. Trazer para cá. Uou! Então, olha só, aqui na parte de baixo da nossa pirâmide, a gente tem um conteúdo muito importante, que são os números primos. Estão lembrados da musiquinha? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 22, 29 para vocês. Esses são alguns números primos, né? São os que a gente mais usa, na verdade. E baseado nos números primos, a gente trabalhou com conteúdo de decomposição em fatores primos. Aquele conteúdo que a gente vai desmembrando o número em fatores primos para encontrar o mesmo resultado, né? Só que é uma forma de produto, é uma multiplicação que a gente usa usando números primos para encontrar aquele resultado. E aí veio o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. A palavra múltiplo vem de multiplicação. E o MDC, que é máximo divisor comum, que a palavra divisor vem de divisão. Lembrados? Deu para dar uma revisada? Então vamos avançar. Agora é o seguinte, olha só. Encontra o MMC e o MDC entre 36 e 54, só para a gente relembrar. Eu tenho esses dois números, 36 e 54. Dá por 2, porque os dois são pares, mesmo se fosse só um, daria por 2 também. 36 por 2 dá 18, 54 por 2 dá 27. Uso 2 de novo. 18 por 2 dá 9 e 27 por 2 não dá. Então, a gente repete. Agora, não dá mais para usar o 2, eu vou usar o 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 27 dividido por 3 dá 9. Dá para usar o 3 de novo. Coloquei o 3 aqui, 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. E agora eu uso 3 de novo, que vai dar 1 na nossa decomposição. O que eu tenho aqui, 2 ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo, se a gente multiplicar essa forma fatorada, eu encontro o MMC. Olha só, o MMC, se a gente resolve aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, eu tenho 2 ao quadrado dá 4, 3 ao cubo dá 27. E 4 vezes 27 dá 108. Significa que na sequência dos múltiplos de 36 e de 54, a gente vai encontrar o 108 como o menor múltiplo comum, diferente do zero. E o MDC, a gente vai marcar os números que nós utilizamos ao mesmo tempo pelos dois números. Então, vamos rever aqui, ó, vamos repensar. Eu tenho 36 e 54. Quando eu coloquei esse 2 aqui, eu dividi tanto o 36, que virou 18, quanto o 54, que virou 27. Então, o 2, ele participa do jogo. Já o segundo 2, observem bem, ó, o 27 não foi divisível por 2, então eu não marco 2. Mas o próximo número, que é esse 3 aqui, ó, ele foi usado tanto pelo 9, que virou 3, quanto por 27, que virou 9. E eu consigo usar o 3 de novo. Então, eu marco, porque os dois foram utilizados. Ó, o 3 virou 1 e 9 virou 3. E esse último 3, ó, esse 1 não usou, então eu não marco. E agora, a gente só multiplica os números marcados. 2 vezes 3 dá 6, vezes 3 dá 18. Então, o MDC, o máximo divisor comum de 36 e de 54, dá 18. Significa que 36 dá para dividir por 18 e que 54 também dá para dividir por 18. Certo até aqui? Relembramos conteúdos importantes? Agora, olha só. Para a gente resolver esse problema, eu vou parar bem aqui, que eu vou para um lugar super especial. Voltei. Vou esconder aqui um pouquinho para vocês não verem onde que eu estou direito. Olha só, partes para a gente resolver um problema. Vou diminuir aqui. Tom.
Passos para resolver um problema. Primeiro, eu tenho que compreender o problema. Eu preciso ler várias vezes aquele problema e pensar, meu Deus, o que esse problema está dizendo? O que ele quer de mim? Segundo, elaborar uma estratégia. Eu vou usar adição, subtração, multiplicação, que recurso eu vou utilizar para encontrar a solução, né? Terceiro, executar a estratégia. Agora, se eu escolhi usar esse caminho, eu vou fazer aquele caminho. Quarto, verificar se a solução é verdadeira. A gente já teve a oportunidade de ver nas aulas presenciais que muitas vezes a gente encontra um resultado, só que o resultado é diferente de resposta, tá? Eu tenho que ir lá conferir se aquele valor que eu encontrei, ele condiz com o que ele está perguntando. Será que aquela solução é verdadeira? E em cinco, né, quinto lugar, escrever a resposta completa. Nada de preguicite, hein? E agora, vamos decolar. Onde é que eu estou, pessoal? Olha só, vou até vir aqui pro ladinho. Tchan, 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 tchan. Dá uma olhadinha aqui na minha janela. Estou aqui de cima. Vocês já perceberam que eu adoro voar, não é? Então, vamos lá. Primeira cosita. Eu tenho aqui, ó, vou para esse ladinho. Toim. Eu tenho que... Vou até aumentar aqui, qualquer coisa eu diminuo. Ó, eu tenho um problema. O problema diz assim: 3 aviões fazem viagens entre 2 cidades. Quantos aviões? 3 aviões. O primeiro a cada 4 dias. O segundo a cada 6 dias. E o terceiro a cada 9 dias. Se esses aviões partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Se você precisar, leia o problema de novo. Pause o vídeo e leia novamente. Mas é mais ou menos assim. Um avião tem um intervalo. Ele vai sair de 4 em 4 dias. O segundo vai sair de 6 em 6 dias. E o terceiro a cada 9 dias. Ele quer saber se eles partirem juntos hoje, quando que eles vão partir juntos de novo. Vou dar uma dica para vocês. Quando eu quero descobrir o próximo dia, o próximo intervalo, quando que eles se encontrarão novamente, é MMC. São os múltiplos comuns entre esses números. Significa que eles vão se encontrar novamente no primeiro mínimo múltiplo comum, no primeiro múltiplo comum. Então, eu preciso fazer o MMC. Olha só, eu tenho aqui o MMC de 4, 6 e 9. Por 2, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 9 não dá, eu vou repetir. Consigo usar o 2 de novo. 2 dividido por 2 vai dar 1. E o 3 e o 9 eu vou repetir. Não dá para dividir por 2. E usando 3, eu divido 3 por 3, que dá 1. 9 por 3 dá 3. E eu consigo usar o 3 de novo, que vai dar 1. E agora, se é MMC, basta simplesmente a gente multiplicar todos os números primos que nós utilizamos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 3 dá 36. Então, significa que eles vão se encontrar novamente daqui a 36 dias, ok? E agora, vocês vão esperar mais um pouquinho, que eu vou para outro lugar explicar isso aqui para vocês. Tchau, 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 tchau. Voltei. Dá uma olhadinha nisso. Vou chegar bem pertinho. Olha quanta coisa gostosa. Vocês acham que esse próximo problema vai falar do quê? Olha a dica, hein? Tchan, 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 tchan. Vou diminuir aqui um pouquinho e vou vir aqui para o lado. Ahá! Uma confeitaria deve produzir um bolo que possa ser dividido em pedaços iguais, de 3, 6 ou 7 centímetros de comprimento, sem que haja sobras. Qual deve ser o menor comprimento de cada um desses bolos? Gente, presta atenção. Esse bolo vai ser dividido em pedaços iguais. Pessoal, eu quero dividir em pedaços de 3, 6 ou 7 de comprimento, sem que haja sobras. Não pode faltar, não pode sobrar. Qual deve ser o menor comprimento de cada um desses bolos? Olha aqui. Qual deve ser o menor? Será que é o MMC ou o MDC? É o MMC ou o MDC? Pessoal, nem tinha visto aqui, mas eu já dei spoiler. MMC. Olha só, vou trazer minha janelinha para cá. Toim. Uou. Eu vou fazer o MMC de 3, 6 e 7. Dá por 2, que dá 3,
3 e 7. Não dá para usar o 2, vou usar o 3. Dá 1, 1 e 7. E por 7, 1 e 1. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 7 dá... Tchan, 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 42. O menor comprimento que esses bolos devem ser produzidos são bolos de 42 centímetros. Qualquer coisa, pausa o vídeo e leia de novo. Você precisa entender tudo isso daqui, tá bom? Um beijinho. Volto já já, porque eu vou dar outro probleminha para vocês. Esperem só para vocês verem. Tchan, 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 tchan. E agora, vocês acham que esse problema vai falar do quê? Dá uma olhada para esse fundo. Ah, claro que vai ser sobre flores. Olhem só, vou ler aqui para vocês. Dona Carmen tem 100 rosas amarelas e 60 rosas vermelhas. Pretende dividi-las em diversos ramalhetes, contendo cada um o mesmo número de rosas da mesma cor. Ela deseja fazer o maior número possível de ramalhetes, sem deixar nenhuma rosa de fora. Quantos ramalhetes conseguirá formar? Pessoal, olha só. Ela deseja fazer o maior número possível de ramalhetes. MMC é mínimo múltiplo comum. MDC é máximo divisor comum. O que eu vou utilizar? Que recurso eu vou utilizar para achar essa resposta? Tchan, 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 tchan. Deixa eu tirar esse quadradinho daqui. Olha lá, nesse caso usaremos o MDC. MDC entre aquelas quantidades de flores, 60 e 100. Por 2 dá 30 e 50. Por 2 dá 15 e 25. Não dá para usar o 2. Observem que o 2, os dois números 2, né? Eu já marquei, porque eles foram divisíveis tanto por 60 quanto por 100, e aqui tanto por 30 quanto por 50. Mas quando eu coloco esse 3, ó, o 3 só dá para dividir o 15 e o 25 a gente vai repetir. Por isso que o 3 a gente não vai marcar. E agora eu vou usar o 5, que dá para dividir 5 e 25. Eu tenho 1 e 5 de resposta. Olha lá, os dois utilizaram esse número 5, por isso que eu marquei a cor dele. E agora, quando eu utilizo o segundo número 5, eu não marco, porque 1 já acabou a conta daquele número, eu não o divido por 5. E agora eu multiplico somente os números marcados. 2 vezes 2 dá 4 e vezes 5 dá 20. Ou seja, cada ramalhete terá 20 rosas de cada cor, certo? Bom, o que nós teremos agora? Adivinhem só, nós iremos para um outro probleminha. Prestem bastante atenção. Tchan, 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 tchan. Oiê! Eu vim agora para um canal de esportes. Afinal de contas, a gente vai trabalhar com grupo, com equipe. Olha só esse problema, gente. É o seguinte, vou diminuir aqui um pouquinho. Ele diz assim, uma certa escola havia duas turmas de sexto ano. A turma A com 28 alunos e a turma B com 36 alunos. Para a realização de uma gincana, cada turma foi dividida em grupos com o mesmo número de alunos, de forma que cada grupo tivesse o maior número de alunos possível. De novo, olha aqui a ideia aqui, ó, do que eu preciso fazer com o maior número de alunos possível. Quantos alunos compõem cada grupo? Pessoal, se eu quero um maior número de alunos, eu vou usar o MMC ou o MDC. O MMC é um mínimo múltiplo comum. O MDC é máximo divisor comum. Então, nesse caso, nós faremos uso do MDC. Eu vou fazer o MDC entre dois números, 28 e 36. Já comecei marcando o 2, porque o 2 dá para dividir tanto 28 quanto 36. Nós encontramos 14 e 18 e eu já marco o 2 de novo, porque ele vai ser divisível pelos dois números. Eu tenho 7 e 9, e aqui, esse número 3, ó, nananina, não. Eu não posso marcar, porque eu não vou dividir 7 por 3, eu vou ter que repetir. E 9 dividido por 3 dá 3. Uso 3, observe que ele também não está marcado, porque eu não consigo dividir 7 por 3. E nem agora o 7, que eu já tinha encontrado 1 na divisão do 3 por 3. Então, gente, eu só vou multiplicar os números marcados. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Isso significa que os grupos serão formados por 4 alunos. Agora, nós iremos aqui para o finalzinho. A tia Vanessa vai escolher aqui o slide. E eu vou mostrar para vocês uma tarefa que vocês vão ter que fazer aí no caderno de vocês, para vocês exercitarem bastante, para vocês não terem dificuldade nesse conteúdo. Opa, deixei tudo azul.
o conteúdo de MMC e MDC precisa ser bastante praticado, principalmente a interpretação dos problemas. É essencial que vocês realizem essas atividades, tá bom? Sempre no caderno, coloque um título direitinho para a gente poder fazer a correção na nossa aula online. Pessoal, primeiro probleminha, 2 viajantes de uma empresa saem a serviço no mesmo dia. O primeiro faz viagens de 12 em 12 dias e o segundo de 18 em 18 dias. Depois de quantos dias saíram juntos novamente? Eu já dei essa dica aqui lá no início do nosso vídeo. E o problema número 2, os alunos de uma turma vão organizar um sorteio para angariar fundos para uma viagem de estudos. Os prêmios são todos iguais e constituídos por livros e CDs. Ao todo, tem 54 livros e 18 CDs para oferecer. Será que é possível formar 3 prêmios? E 4 prêmios? É possível formar? Qual é o número máximo de prêmios que é possível organizar? E qual é a sua composição? Pessoal, tudo direitinho aí no caderno e a gente se vê na nossa aula online. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau, pessoal.